Após destruírem parte da cidade durante uma missão, os super-heróis são banidos e precisam provar seu valor para a sociedade. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Nodhat. Hoje nós recapitularemos a história do filme Os Incríveis 2 de 2018, então preparem-se, é hora do recap! Ricardo Dicker está em um interrogatório com Toninho Rodrigues. O rapaz está confuso e conta sobre um incidente que ocorreu com uma garota de sua escola. Ao final da aula, após convidar Violeta para ir ao cinema no próximo fim de semana, uma coisa estranha aconteceu no estacionamento da escola. Um super vilão apareceu de repente e Toninho quase foi esmagado. Enquanto se escondia do escavador, um grupo de super-heróis apareceu. Nesse instante, ele viu uma chance de escapar daquele lugar, mas decidiu olhar para trás depois de ouvir uma voz familiar. Então o rapaz viu uma garota furiosa por ter sido deixada para cuidar do bebê, enquanto o restante do grupo lutava contra o inimigo. Revoltada, a jovem jogou sua máscara no chão e Toninho descobriu que aquela era Violeta, a garota de sua sala, por quem ele estava apaixonado. Quando percebe que seu disfarce foi descoberto, a menina tenta se justificar, mas o rapaz estava apavorado e fugiu. Ricardo pergunta se Toninho contou sobre esse incidente para mais alguém, e ele diz que ainda não teve coragem de falar sobre aquilo com outras pessoas. Em seguida, o homem usa uma máquina para fazer com que o jovem se esqueça daquele episódio. Quando Toninho foi embora, a batalha contra o escavador continuou e a família incrível passou por sérios problemas. Eles não conseguiram impedir que o vilão destruísse parte da cidade e ainda levou todo o dinheiro que estava guardado no cofre do banco. O Senhor Incrível foi sugado junto com toda a grana e permitiu que o escavador escapasse. Para piorar a situação, a escavadeira gigante foi acionada. A máquina começa a andar sozinha pela cidade e destrói uma ponte, mas Gelado aparece a tempo de salvar o trem. Beto pede ajuda de sua esposa para parar aquela coisa, enquanto ele a mantém longe dos prédios. Enquanto isso, Flecha está ocupado tentando manter os moradores a salvo. O menino acaba de salvar uma velhinha quando Violeta aparece e entrega Zezé para ele. A jovem heroína também quer aproveitar a oportunidade para usar os seus poderes e salvar a cidade, portanto ficar de babá não faz parte dos seus planos. O Senhor Incrível continua procurando um jeito de parar a máquina enquanto a Mulher Elástica impede que novas vítimas sejam feitas após a destruição do viaduto. Flecha passa Zezé para o seu pai e Beto entrega o garoto de volta para Violeta. Ao ver os maiores super-heróis da atualidade passando ao seu lado durante uma missão, Winston fica radiante de alegria e ordena que seu motorista o siga. Com a ajuda de seu marido, a Mulher Elástica consegue derrubar a caldeira e parar a máquina. Nessa hora, Violeta e seus irmãos aparecem e a garota usa seu escudo para proteger sua família da explosão. Quando tudo termina, viaturas aparecem e Gelado foge. A família incrível é levada pelos policiais, pois a atividade dos super-heróis é ilegal. O motorista do Sr. Winston finalmente consegue encontrar Gelado e oferece a ele a oportunidade de legalizar a profissão de super-herói. Na delegacia, Helena e Beto são interrogados e acusados de causar um dano ainda maior à cidade, além de não conseguirem capturar o escavador. Segundo os policiais, se os heróis não tivessem se intrometido na situação, menos estragos teriam ocorrido. O casal seria preso se não fosse pela intervenção de Ricardo. A família estava sem casa para morar, pois seu lar foi destruído por um míssil durante uma missão anterior. Sendo assim, eles precisam se hospedar em um hotel. Durante o trajeto, Violeta revela que seu amigo a viu sem máscara e Beto pede ajuda de Ricardo para resolver esse problema. Foi assim que a memória de Toninho foi apagada. Antes de ir embora, Ricardo informa que os políticos encerraram um programa de proteção aos super-heróis e o máximo que ele poderia fazer por eles é oferecer mais 2 semanas de diárias naquele hotel. Os amigos se despedem e a família se reúne para o jantar. Eles discutem os erros que cometeram naquele dia e Violeta afirma que é injusto ter que ficar com Zezé enquanto seus pais fazem a parte divertida. Helena afirma que a partir daquele dia, suas missões como super-heróis chegaram ao fim, mas Beto não concorda com isso. Ele adora o fato de ter superpoderes e usá-los para ajudar as pessoas, mesmo que a lei o proíba. Quando as crianças vão pra cama, o casal se reúne na beira da piscina para planejar o que farão dali em diante, e a única solução que encontram é voltar para a vida antiga. Beto voltará a trabalhar no seu emprego chato, enquanto Helena ficará em casa cuidando das crianças. Durante a conversa, o casal escuta um barulho e logo se prepara para o combate, então Lúcio aparece e conta sobre a proposta que recebeu. O trio foi convocado para ir à mansão de Winston DeVore, um milionário que quer ajudá-los a legalizar a profissão de super-herói. Lúcio afirma que está indo lá naquele momento e Beto se anima com a novidade, mas Helena desconfia. Eles combinam de se encontrar na mansão e Lúcio orienta seus amigos a usarem seus uniformes antigos, pois Winston é um cara nostálgico. Ao ver seus pais saindo com uniformes embaixo do casaco, Violeta logo percebe que há algo errado.
gelado. Quando o trio chega à mansão, Winston aparece para recebê-los e se apresenta como um grande fã. Em seguida, sua irmã Evelyn DeVore chega e o milionário revela o motivo de querer ajudar a restaurar a boa reputação dos super-heróis. Ele conta que seu pai doava boa parte de seu dinheiro para apoiar a causa dos heróis e por isso acabou conhecendo vários deles. O homem instalou um telefone em sua casa para pedir ajuda caso algo acontecesse. Certo dia, bandidos invadiram a mansão e seu pai ligou para os super-heróis, mas ninguém atendeu, pois os heróis haviam se tornado ilegais. Os bandidos viram o homem fazendo a ligação e atiraram. Meses depois, a senhora DeVore morreu de tristeza devido ao luto. Winston atribuiu a culpa pela morte de seu pai ao Estado, que forçou os heróis a se esconder e por isso não estavam lá para protegê-lo. No entanto, Evelyn acredita que seus pais poderiam ter ido para a sala secreta ao invés de esperar por ajuda. Segundo ela, se isso tivesse acontecido, seu pai não teria morrido. Winston discorda de sua irmã, ainda assim, juntos eles conseguiram transformar a antiga empresa de seu pai, DevTech, na maior empresa de telecomunicação do mundo. Evelyn cuida da parte da criação de novos produtos e invenções, enquanto Winston fica responsável pelas vendas. O homem leva os super-heróis até a sala de reuniões e afirma que a melhor maneira de torná-los bem vistos pela sociedade é fazer uma mudança de perspectiva. A ideia é mostrar para as pessoas a parte prática de todo o processo, desde a perseguição até a captura dos vilões. Para isso, os heróis precisarão usar microcâmeras em seus uniformes, as quais foram desenvolvidas por Evelyn e, apesar do tamanho diminuto, produzem imagens de alta qualidade. Ao ouvir essa ideia, o Senhor Incrível se sente empolgado e afirma estar pronto para começar, porém Winston dá uma notícia que não o agrada. Para executar a primeira missão, ele acredita que a Mulher Elástica seja a melhor opção. O homem chegou a essa conclusão depois que a sua irmã calculou o custo-benefício dos últimos 5 anos, antes dos super-heróis serem obrigados a se esconder, e os dados da Mulher Elástica comprovam que ela causou prejuízos muito menores em suas missões se comparado ao Senhor Incrível e ao Gelado. Após o lançamento feito com a super-heroína, Winston espera que o governo legalize a atividade dos heróis, e então todos poderão trabalhar juntos novamente. Beto fica indignado por não ter sido escolhido para a primeira missão, pois acredita ser o maior herói da atualidade, mas no fim das contas, ele precisa engolir o seu ego e seguir o plano do empresário. O problema é que Helena não sabe se deve aceitar essa proposta, já que sua prioridade é proteger os seus filhos. Porém, seu marido consegue convencê-la a participar da missão, ao relembrá-la de que as crianças têm superpoderes, e se os super-heróis forem legalizados, eles terão a opção de exercer essa profissão um dia. Na manhã seguinte, Winston envia toda a família incrível para uma de suas casas, até que eles consigam um lar para morar. Ao entrar na mansão, o grupo fica impressionado e Flecha corre por todos os lados para conhecer o local. O menino encontra um controle remoto e descobre que a casa é totalmente automatizada, mas a situação fica fora de controle quando os móveis começam a cair na piscina. Após limparem toda aquela bagunça, Helena experimenta seu novo uniforme, fornecido pela empresa DevTech. Apesar de não aprovar o novo traje, ela decide usá-lo por enquanto. Na garagem, a mulher encontra sua famosa moto elástica, só que muito mais moderna e atualizada. Como está sem prática, ela sente dificuldade em pilotá-la, mas acredita que logo pegará o jeito. Ao andar com a moto pelas ruas, a heroína se sente feliz ao perceber que ainda tem vários fãs espalhados pelo mundo. Minutos depois, ela chega ao aeroporto e entra no avião que a levará para sua primeira missão. Winston acompanha a mulher até a cidade vizinha, que é conhecida pelo alto índice de criminalidade. Enquanto isso, Beto está em casa exercendo sua nova função de cuidar das crianças. Após o café da manhã, Violeta e Flecha vão para a escola e o homem terá que cuidar de Zezé o dia inteiro. Mulher Elástica está em um beco de New Urban escutando o rádio da polícia. Quando recebe um chamado, ela corre para o local imediatamente. O prefeito está fazendo a inauguração de um novo trem, mas assim que dá partida, o veículo começa a andar para trás e Helena percebe que há algo errado. Há apenas 40 km de trilho disponíveis e o trem já está a 160 km por hora. Sendo assim, a heroína precisa correr para parar o trem a tempo. Mulher Elástica usa sua supermoto para andar sobre os prédios e alcançar o trem. Porém, quando vai passar por um túnel estreito, ela precisa se livrar do veículo e bolar um plano rápido para parar o trem. Ela tenta acordar o motorista, mas o homem está hipnotizado. Sendo assim, a única opção é soltar os vagões e usar seu corpo como paraquedas para diminuir a velocidade. Seu plano funciona e o trem consegue parar antes de cair no precipício. Quando entra no vagão e vai falar com o motorista, a mulher percebe que aquilo foi um ataque direto e um novo vilão surgiu para prejudicar a cidade. Após a escola, Violeta se arruma para ir ao cinema com Toninho e está animada para o seu primeiro encontro. Quando finalmente consegue colocar Zezé para dormir, Beto se senta em frente à TV para descansar, mas Flecha aparece pedindo ajuda com seu dever de matemática. Beto tenta ajudá-la a estudar, mas percebe que se esqueceu de como fazer algumas equações, já que faz muitos anos que se formou na escola. O garoto diz que prefere esperar
esperar sua mãe voltar para ensiná-lo, e isso deixa Beto ainda mais furioso, pois não aceita que Helena seja melhor do que ele em tudo. De repente, ele escuta um barulho vindo da TV e percebe que Zezé já acordou. O herói está tão cansado que cochila enquanto conta uma história para que ele durma novamente. Minutos depois, Beto coloca seu filho no berço e usa uma mesa para garantir que ele não saia de lá. Ao caminhar para o quarto, ele percebe que Violeta não foi ao encontro e pergunta o que aconteceu, mas a garota se recusa a falar sobre isso. Minutos depois, Zezé volta para a sala e liga a TV. Beto está exausto e acaba dormindo no sofá ao lado de seu filho. O bebê está assistindo a um programa policial e quando vê um guaxinim revirando lixo do lado de fora da casa, o confunde com um ladrão. A criança usa seus superpoderes para atravessar o vidro da porta e em seguida fecha a lixeira através da telecinese. O animal fica furioso e eles começam a brigar. Zezé lança o guaxinim para longe e ele acaba ficando preso numa cadeira. Seu corpo entra em chamas e o menino incendeia tudo ao redor. Por sorte, o guaxinim consegue se soltar antes de virar churrasco e a luta entre os dois continua. Zezé o ataca com seu raio laser e o guaxinim pula em cima dele. Nessa hora, Beto acorda com um barulho e tenta separar a briga. O menino então se multiplica e vai pra cima do seu oponente. O guaxinim consegue fugir e Beto tenta recuperar todas as cópias de seu filho. Ele ainda está assustado, mas fica feliz ao descobrir que seu caçula também tem superpoderes. Minutos depois, ele recebe uma ligação de Helena. A mulher conta sobre sua missão e como conseguiu salvar centenas de pessoas sozinha. Ao ouvir isso, Beto se sente feliz por sua esposa, mas está decepcionado com sua própria performance como pai. Após levar Flash e Zezé para o quarto, ele vai se deitar, mas não consegue dormir. O homem está incomodado com o fato de não saber matemática e passa a noite estudando para ensinar ao seu filho. Na manhã seguinte, ele acorda a Flecha e o ajuda com a lição antes do garoto ir para a escola. Naquele dia, Violeta vai falar com Toninho e pergunta se o rapaz se esqueceu do cinema. Nessa hora, a jovem percebe que ele não sabe do que ela está falando e afirma que nem mesmo a conhece. No set de gravações do jornal local, Mulher Elástica se encontra com a embaixadora Selic. A mulher fica animada por conhecer a heroína e afirma estar feliz por tê-la de volta. Minutos depois, Shed inicia uma entrevista ao vivo com Helena. Porém, algo bizarro acontece, o apresentador começa a falar coisas estranhas. Mulher Elástica logo percebe que aquele é mais um ataque do hipnotizador, que controla as pessoas através das telas. Ele usa Shed para informar que está controlando o helicóptero da embaixadora e a heroína corre até lá para salvá-la. Quando entra na aeronave, ela destrói todos os monitores e os pilotos recuperam a consciência. Helena toma o controle da nave e derruba os funcionários na água, enquanto tenta fazer um pouso forçado. O hipnotizador envia outra aeronave para atacá-la e Helena precisa pular com a embaixadora, já que a mulher não sabe nadar. Quando finalmente estão em segurança, Selic desmaia. No dia seguinte, Violeta está furiosa. Durante o café da manhã, ela revela que após descobrir sua identidade secreta, Toninho passou a ignorá-la e está fingindo que não a conhece. Nesse instante, seu pai conta que pediu ao Ricardo para apagar a memória do jovem e assim preservar o segredo da família. Ao ouvir isso, Violeta fica furiosa e se tranca em seu quarto. Quando chega ao escritório de Winston, Helena descobre que todos os seus esforços para restaurar a imagem dos super-heróis estão funcionando e ela já conseguiu o apoio da embaixadora. Porém, a mulher não consegue se sentir alegre com essa notícia, já que o hipnotizador ainda está solta e pode ferir mais pessoas. Para tentar acalmá-la, Winston mostra os novos heróis que recrutou e Void é a primeira a se apresentar. A mulher tem a capacidade de abrir portais e é uma grande fã da Mulher Elástica. Nas horas seguintes, Helena conhece todos os seus novos colegas de trabalho. Mais tarde, enquanto conversa com Evelyn, a heroína consegue pensar em um plano para pegar o hipnotizador e pede sua nova amiga para ajudá-la na execução. Enquanto isso, Beto liga para Ricardo e pede sua ajuda para reaproximar Violeta e Toninho. O homem então informa que o rapaz trabalha como garçom no restaurante de seus pais, o Bom de Boca, por meio período. No dia seguinte, Beto leva seus filhos para almoçar nesse restaurante e Violeta leva um baita susto ao ser atendida por Toninho. A menina engasga com um copo de água. Envergonhada, ela cobre o rosto e arruma uma desculpa para ir ao banheiro. Enquanto fala com Shed durante uma entrevista por telefone, Helena usa um aparelho desenvolvido por Evelyn para rastrear o hipnotizador. A heroína segue o sinal e escala os prédios até encontrar o esconderijo do inimigo. Mulher Elástica passa sua mão por baixo da porta e destranca todas as fechaduras. Quando entra no apartamento, Helena começa a investigar e de repente um homem aparece atrás dela. As paredes começam a refletir como monitores e a heroína precisa fechar os olhos enquanto luta contra o inimigo para não ser hipnotizada. O vilão usa uma arma de choque para neutralizá-la e foge em seguida, mas a Mulher Elástico vai atrás dele. O hipnotizador ativa o alarme de incêndio, atraindo as pessoas para fora de suas casas. Isso serve como uma distração para que ele possa escapar. Porém, no final das contas, a situação não sai como esperado e o hipnotizador é capturado. Quando retira sua máscara, Helena descobre que aquele cara é um entregador de pizza que nem mesmo
mesmo sabe o motivo de estar sendo levado pela polícia. Enquanto assiste TV, Beto vê seu carro sendo leiloado. O super-herói achou que seu carro estava destruído e não tinha conserto, mas aparentemente ele foi enganado. Inconformado, ele vai buscar o seu controle remoto e liga o veículo à distância. Então Flecha pega o aparelho e ativa o lançador de foguetes. No entanto, Beto não quer causar nenhum tipo de problema enquanto sua esposa está fora, então desliga o carro e abandona a ideia de recuperar o veículo. Zezé está em seu colo quando sai voando por causa de um espirro e vai parar no quarto de Violeta. A garota foge assustada quando vê um monstrinho rosa perseguindo. Nessa hora, os jovens descobrem que seu irmão caçula também possui superpoderes. Eles começam a interrogar seu pai e Beto surta. Ele está completamente exausto e não sabe lidar com tanta coisa para resolver ao mesmo tempo. O segundo espirro de Zezé o manda para fora de casa. A criança atravessa o teto e cai na piscina, mas o Senhor Incrível está lá para resgatá-lo. Preocupada com seu pai, Violeta decide ligar para Lúcio. Quando ele vai visitar a família, Zezé descobre um novo poder e começa a se teletransportar pela casa. Então Beto usa um biscoito como isca para atrair o bebê. Quando Zezé termina de comer, seu pai se nega a dar mais biscoitos e o menino se transforma em um pequeno demônio. Diante dessa situação bizarra, Lúcio tem a ideia de dar bolas de gelo para Zezé comer, enquanto ajuda seu amigo a pensar em uma solução. Naquele mesmo dia, Beto leva o menino até a casa de Edna. Ela está furiosa porque a Mulher Elástica não está mais usando o super traje que a designer projetou. Ainda assim, Edna aceita receber Beto e, ao descobrir que Zezé possui superpoderes, afirma que fará um uniforme especial para ele. Ao ver uma amostra dos superpoderes do menino, Edna pede que Beto deixe o garoto com ela naquela noite e promete que estará tudo pronto na manhã seguinte. Enquanto isso, Winston está dando uma super festa em sua mansão para comemorar a volta dos super-heróis. O milionário informa que líderes de mais de 100 países se reunirão em seu navio naquela semana para assinar um tratado e trazer os heróis de volta à legalidade. Após seu discurso de agradecimento, Helena percebe algo estranho no monitor. Ela vai pesquisar as gravações de sua microcâmera e encontra uma imagem que a faz duvidar de que pegou o cara certo. Evelyn chega logo em seguida e a Mulher Elástica mostra que um dos monitores do hipnotizador está sintonizado na câmera de seu traje. Após investigar a máscara, ela encontra um par de óculos e logo percebe que eles estavam sendo usados para controlar o entregador de pizza. Ao perceber que foi descoberta, Evelyn empurra os óculos para o rosto de Helena e dá início à próxima fase de seu plano. No dia seguinte, Violeta leva café para o seu pai, que acabou de acordar de um sono de 17 horas. Agora que está renovado, ele vai buscar seu filho na casa de Edna e a mulher ensina como usar o novo traje para conter os superpoderes da criança através de um pequeno dispositivo. Quando Helena recupera sua consciência, ela está presa em uma cadeira em uma câmara cercada de gelo. A mulher tenta esticar sua mão para retirar os óculos, mas Evelyn a aconselha a não fazer isso, pois seus ossos podem acabar se quebrando. Winston não sabe absolutamente nada sobre o plano maquiavélico de sua irmã e nem faz ideia de que foi ela quem criou o hipnotizador. A ideia de Evelyn é usar essa tecnologia para destruir de uma vez por todas a confiança das pessoas nos super-heróis, como vingança pela morte de seu pai, que contou com os heróis para salvá-lo. No quintal da nova casa, Beto ensina aos seus filhos como usar o dispositivo que Edna inventou para impedir que Zezé fique fora de controle. Nessa hora, ele recebe uma ligação de Evelyn, que dá ao Senhor Incrível a notícia de que Helena está em perigo. Imediatamente, o homem pede que Lúcio vá ficar com as crianças, enquanto ele veste seu traje e vai para o navio da DevTech. Enquanto vasculha as coisas de seu pai à procura de informações, Flash encontra o controle remoto do carro e Violeta pega seu uniforme para ir atrás de seus pais. Minutos depois, um grupo de super-heróis hipnotizados aparece na porta e Gelado chega logo em seguida. O homem tenta se livrar deles enquanto Flecha aciona o automóvel de seu pai. Sob o controle de Evelyn, os heróis invadem a casa e tentam capturar as crianças. Gelado é o primeiro a ser pego e os jovens acabam sendo encurralados. Porém, o carro do Senhor Incrível chega bem na hora e serve como distração para que os jovens possam fugir. Lúcio acaba sendo capturado e, após colocar os óculos, também passa a ser controlado por Evelyn. Quando Beto encontra sua esposa, a mulher o ataca e durante a luta consegue colocar os óculos nele. Agora, com grande parte dos super-heróis sob seu comando, Evelyn pode concluir sua missão. Após fugir da mansão, Violeta e Flecha percebem que os super-heróis estavam sendo controlados e decidem ir atrás de seus pais, pois acreditam que eles estão em apuros. Seguindo o comando de voz do garoto, o veículo se transforma em um barco e leva o trio diretamente para o navio. Winston recebe os convidados e dá início à cerimônia. Violeta pede que seu irmão tome conta de Zezé, enquanto ela usa sua invisibilidade para procurar os seus pais. Minutos depois, o bebê desaparece e Flecha precisa sair do seu esconderijo para procurá-lo. Acidentalmente, Violeta derruba um vaso de plantas e acaba sendo vista por Void. Elas entram em um combate e a mulher quase consegue colocar os óculos de controle na garota, porém Violeta derruba e consegue se livrar dela. Quando os irmãos se encontram, eles usam um dispositivo para rastrear o caçula e descobrem que Zezé
está em um elevador. Evelyn envia a Mulher Elástico e o Senhor Incrível para a sala dos convidados, e Winston convida a embaixadora Selic para ser a primeira a assinar o Acordo Internacional de Heróis. Quando Violeta encontra Zezé, o menino está em chamas e ela usa o dispositivo para apagar o fogo. Um dos super-heróis escuta o barulho e vai atrás deles. Arrasador usa seus poderes para capturar os três irmãos, mas Zezé se transforma em um bebê gigante e consegue derrubá-los. A criança quebra seu dispositivo de controle e sai correndo pelo navio. Desesperados, seus irmãos tentam pegá-lo de volta antes que algo ruim aconteça. A assinatura do Acordo Internacional está sendo transmitida para todo mundo, e Evelyn usa essa oportunidade para manchar a reputação dos heróis. Mulher Elástica faz um discurso bizarro contra a humanidade, e em seguida a transmissão é interrompida. Todos ficam assustados com aquelas palavras, mas o pior ainda está por vir. O trio vai até a sala de controle e toma o navio. Eles desviam o curso da embarcação em direção à cidade, e o Senhor Incrível destrói o painel de controle para que ninguém consiga mudar a rota. Inesperadamente, Zezé aparece na sala e usa seus superpoderes da telecinese para retirar os óculos de controle de sua mãe. Agora que Helena está livre, ela consegue libertar Lúcio e Beto. Os super-heróis precisam encontrar uma forma de parar aquele navio, e Violeta entrega o traje antigo para sua mãe. De repente, outros super-heróis invadem a sala e a Mulher Elástica descobre que seu bebê tem superpoderes. Aos poucos, a equipe consegue tirar os óculos de seus colegas e livrá-los do controle de Evelyn. Enquanto todos os convidados estão sendo vítimas da hipnose, Evelyn pega seu irmão e pretende fugir com ele. Então Winston logo percebe que sua irmã está tramando algo de errado. Ele decide voltar para o navio enquanto a mulher foge em seu jato. Helena corre para impedi-la e Beto tenta desligar os motores do navio, mas é impedido quando o Arrasador consegue prendê-lo entre os canos. O Senhor Incrível então se levanta e livra o último super-herói que ainda estava sob o controle de Evelyn. Com a ajuda dos portais de Void, Helena consegue entrar no jato e tentar alcançar a cabine de controle. Quando a Mulher Elástica entra na sala, Evelyn corta o fluxo de oxigênio e Helena usa seu sinalizador para atirar na mulher. Com o vidro quebrado, o oxigênio entra na nave e a heroína volta para salvar Evelyn. Já que o comando do navio foi destruído, Violeta tem a ideia de mudar o curso do navio manualmente e desviá-lo para o lado oposto à cidade. Após se prender às correntes da âncora, Beto pula na água. O homem pede que Flash aperte o botão e o puxe de volta quando ele conseguir virar a embarcação. Winston destrói a tela que estava sendo usada para hipnotizar os convidados e ordena que todos vão para a popa do navio. Flecha puxa seu pai de volta, mas a embarcação continua se movimentando em alta velocidade. O navio invade a cidade, mas Gelado congela o oceano e consegue pará-lo antes que grandes estragos fossem feitos. Como agradecimento por salvar a cidade, o juiz declara como legalizada a atividade dos heróis. Quando retorna para a escola, Violeta tenta se reaproximar de Toninho. Semanas depois, o casal se encontra para ir ao cinema e Violeta apresenta o garoto para toda sua família. Quando chegam na frente do estabelecimento, os heróis percebem que um assalto está acontecendo. Então Violeta pede que Toninho guarde o lugar para ela e afirma que estará de volta antes dos trailers acabarem. O carro de Beto se transforma e nesse instante a família incrível se prepara para salvar a cidade mais uma vez. A diferença é que agora eles estão agindo dentro da lei. Galera, será que os super-heróis terão seus empregos garantidos por muito tempo, ou logo a humanidade passará a temê-los novamente? Deixe aqui embaixo nos comentários, vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!